Rodrigo, você concorda com o que o seu xará falou, de que o americano vai votar pelo bolso e por isso escolheria Donald Trump, é isso? Perfeito. Exatamente o dado que eu trouxe antes, de que pesquisa publicada ontem, 75%, qual é o principal fator de voto? A eleição aqui de Porto Alegre tinha um dito segurança. A eleição dos Estados Unidos falaram inflação. 75% dos americanos responderam, um número muito alto, 3 a cada 4. Então eu realmente acho que esse fator vai pesar, e é por isso que eu pautei aqui no início 2 medidas que, na minha visão, são contraditórias do presidente Trump para endereçar talvez o principal canal de voto para ele, né? Dentro desse ponto, quando pensamos em Brasil, voltando para a pergunta, o que eu gostaria de contar para o nosso espectador que talvez não esteja tão adaptado? O cenário de juros altos nos Estados Unidos, na minha visão, é o pior quando a gente pensa em impacto no Brasil. Os juros altos nos Estados Unidos, ele faz um efeito, tanto no mercado financeiro, mas quanto no mercado privado, global, é que ele enxuga a liquidez no mundo inteiro. Não seria inflação lá, então? É o juro alto, que é uma consequência da inflação. Então a inflação ela tem que descer para que o juro possa descer. O que tem acontecido hoje? O juro, todo o capital está indo para os Estados Unidos, isso gera um enxugamento de liquidez global, por isso que todo mundo quer investir nos Estados Unidos, o juro está muito alto lá. Isso é, para mim, o principal fator que prejudica, e é o que a gente viveu nos últimos 3 anos. A gente viveu isso nos últimos 3 anos, por isso que tem sido difícil quando a gente pensa em investimento no Brasil. E outro fator que eu gostaria de pontuar é a questão que eu enxergo tanto a Câmara quanto o Trump um pouco isolados na questão do protecionismo. Eu peguei 3 leis aqui, o professor Robert trouxe uma muito boa. Teve a lei dos chips, a lei de redução da inflação e teve o Buy America. 3 decretos do governo Trump que eram decretos tarifários, protecionistas, que aumentaram os custos nos Estados Unidos e que visavam combater o mundo, que foram mantidos pela gestão Biden. Então, me parece que os dois, provavelmente, embora a Câmara não fale abertamente sobre tarifas e sobre protecionismo, me parece que essa pauta está no pacote dos dois. Independente de quem for vencedor, o americano está exigindo um fechamento da economia. Aquele Estados Unidos aberto, isso ficou no passado, os dois vão pautar isso. Então, o que eu enxergo como fator? Me parece que talvez a gestão Trump seja uma gestão que vai conseguir combater a inflação, porque a redução de impostos vai ser a primeira medida endereçada, e isso, na minha visão, vai fazer com que a inflação desça a curto prazo e possa ter essa redução de juros que já está em andamento e que vai ser benéfica não só para o Brasil, mas para emergentes ao redor do mundo, que vai desafogar a liquidez global. O dinheiro hoje está todo indo para os Estados Unidos, quando o juro lá está em 4, ninguém pensa em outra coisa. Então esse para mim é o principal fator quando a gente pensa em benefício ao Brasil. O professor Robert, que aliás foi professor do Rodrigo, né? Ele estava aqui, te conheço e tal, o Rodrigo foi aluno do Robert. Concorda com o aluno de que o Trump é o melhor para combater a inflação lá nos Estados Unidos, professor Robert? Pois é, a questão da inflação eu acho que de fato acaba sendo central, porque é uma reclamação importante lá dos norte-americanos, né? Mas a questão é a origem, não é? Primeiro que nós tivemos, no pós-pandemia, que estava indo o Trump, né? Uma elevação inflacionária, né? E agora o que está acontecendo? Justamente foi como o Rodrigo falou, não é? Exatamente, né? Houve uma elevação tarifária que o Biden manteve, e isso vai elevar a inflação. A minha discordância é essa, não é? Que isso que ele vai conseguir combater a inflação a partir disso, porque ele tende a aumentar tarifas. Foi uma fala inicial. Isso é inflação imediata, né? E não é apenas inflação, não é no abstrato, é perda de poder de compra do americano, né? Então, não imagino que ele vai conseguir solucionar esse problema. Só que qual é a questão lá, né? Os Estados Unidos está perdendo competitividade para a China. Não apenas os Estados Unidos, o mundo todo, mas os Estados Unidos fortemente, né? Então, a indústria deslocou-se já para a China, está lá na China e nos países do entorno, não é? E aí tem esse cinturão da ferrugem, o quê? A desindustrialização. Então, há uma perda, né, do padrão de vida do americano médio, tá certo? E isso não tem solução tão simples. A solução que está sendo apontada pelos dois é qual? Protecionismo, tá certo? Então, os Estados Unidos, que defendeu durante muitas décadas o liberalismo no cenário global, hoje, na verdade, ele está fazendo o contrário, protecionismo, né, contra a Huawei, contra o TikTok, contra a BYD, né, de carros elétricos. Eles estão se fechando, só que
Bom, isso pode ser bom a longo prazo para retomar o crescimento da economia norte-americana, só que do ponto de vista da inflação, que é o drama, vai elevar preços, tá certo? E aí, consequentemente, também juros, e isso vai ter desdobramento sobre a economia mundial. Então, de fato, Câmara também vai nesse sentido, embora um pouco mais leve, né? Então, acho temerário, né? Quer dizer, a questão lá é a perda, né, de poder, na verdade, econômico dos Estados Unidos, que é visível, tá certo? Embora, claro, os Estados Unidos é a maior potência mundial, vai continuar sendo nas principais décadas, mas tem um inimigo, não é, que está a ser batido forte, né, que é a China, evidentemente, né?